Não, tu não me colocou. Ué, que estranho. O que a gente tá fazendo de errado? Não, estou vendo você. Estamos te ouvindo, Carol. Oi, vocês me ouvem e me veem bem? Fica no Facebook ali para a gente poder ver. A gente está experimentando essa ferramenta nova que faz essa migração toda. Vamos tirar a apresentação, aquela que não rolou. Fechar aqui. Do lado embaixo. Volta lá para o Face para a gente poder ver se está funcionando. Sim, só formateado aqui. É que volta no outro aplicativo. Aqui acho que tem uma opção de vários. Não? A gente está fazendo tudo aqui, como é que quem sabe faz ao vivo, a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Não tem aqui. Só tá. Então tá. Então é isso, vamos seguir por aí. Pode centralizar. Então tá, está todo mundo vendo no Face aí que eu já estou recebendo as respostas. Sejam todos bem-vindos. Essa é a live de lançamento do livro Uma Vontade Inadiável de Acabar com Este Mundo. Então, para você que estava com uma vontade inadiável de conhecer essa obra, ela está aqui, já temos ela em mãos. Em breve estará à disposição nas livrarias, mas por enquanto você já pode encontrar o livro do Daniel Ritt Araújo no site da Um Livro e também conferir lá no nosso catálogo do 1421 outros links para poder conferir tanto a versão digital, que está aqui na minha mão, vou mostrar para vocês, que linda, agora para a capa. Então, pode conferir a versão digital ou a versão impressa. Então, a gente vai ter uma conversa hoje aqui com 3 convidados muito especiais. O primeiro, o autor do livro A Vontade Inadiável de Acabar com Esse Mundo, Daniel Ritt Araújo. Vamos receber o especialista em literatura brasileira, psicólogo e sociólogo Fernando Araújo, e o mestre em escrita criativa e também professor de oficinas literárias, o Emir Rossoni. Então, vou começar então chamando o Daniel para essa conversa. Daniel, seja bem-vindo. Receba aqui. Tu tá nos ouvindo bem, Daniel? Tem um certo delay esse aplicativo. Oi, Daniel, tu já tá no ar, vamos conversar? Gente, a gente nunca conta com essa coisa da tecnologia, né? Tava tudo funcionando. Tava tudo funcionando no teste e agora, na hora do tá valendo, o negócio para. Eu não tô ouvindo e não tô recebendo imagem, Carol. Ó, o Daniel não tá nos ouvindo, mas a gente tá te vendo, Daniel. Vou pedir pro Daniel sair e entrar de novo pra gente poder colocá-lo no ar. Enquanto isso, eu vou apresentando para vocês o 1421. Nós somos um selo da Palavra Bordada, editora aqui de Canoas. E o 1421 é o selo destinado a novos autores, autores independentes e a publicar conteúdos relacionados em língua portuguesa. Ou seja, a gente valoriza o idioma e essa é uma dos nossos propósitos, incentivar a escrita em português e a leitura em português. Então, não só trazer livros estrangeiros, boas traduções, mas principalmente a produção própria, a produção dos autores brasileiros. Então, o Daniel está entrando novamente, vai ingressar de novo na nossa live. Vamos lá. Já está aqui. Oi, Daniel, e agora? Agora tá perfeito, Carol, agora eu te vejo. Perfeito. Então, seja muito bem-vindo e parabéns pelo lançamento de Uma Vontade Inadiável de Acabar com Esse Mundo. Valeu, muito obrigado.
te apresenta um pouco aqui para os leitores, para as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Quem é o Daniel Reitz Araújo? Bom, meu nome é Daniel, eu tenho 38 anos, eu trabalho aqui na cidade de Canoas mesmo, onde eu moro, no Ministério Público. Eu sou assistente de promotoria, trabalho numa promotoria criminal já faz um bom tempo, e de um tempo para cá eu voltei a escrever, eu sempre gostei de escrever, na verdade, aquele périplo que a pessoa costuma fazer, redações escolares, né, aquele início. Também escrevi em algum tempo em alguns sites de internet, e agora eu estou, depois de um tempo de pausa na escrita, encarando um retorno e começando, estreando na literatura com esse meu livro de contos, que está sendo editado e publicado pela 1421. Muito ansioso, com uma vontade inadiável também? É ansioso e é uma coisa diferente, né? Escrever é uma exposição diferente. Não é como apresentar um trabalho no lugar onde a gente trabalha. Não é assim como simplesmente emitir uma opinião. É uma experiência diferente que só quando a gente realmente põe no papel e mostra para o mundo em torno do livro que a gente consegue ter uma ideia do nível de exposição que a gente gera em torno da gente. Mas é bacana, é legal, eu estou gostando. Mas é uma exposição que também tem uma repercussão positiva na vida dos leitores, né? Porque, principalmente nesses contos que tu apresenta aqui no livro Uma Vontade Inadiável de Acabar com Esse Mundo, tu cutuca um pouco as pessoas sobre a realidade que a gente tem, sobre a nossa sociedade, sobre os valores que cada um carrega e pratica, né? Esse livro eu acho que ele tem essa tonalidade, né? Bastante presente, assim, bastante firme. Eu não sou desses que acho que a literatura precisa ser sempre uma experiência transformadora ou sempre uma experiência cáustica, intensa, mas esse livro tem acabou se formando assim, se gerando assim, e eu gosto desse traço dele. Me agrada e é interessante começar a reconhecer assim que existe um grupo de pessoas que admira e gosta desse tipo de leitura, até tem tido alguns retornos já. E é muito legal, é como a gente falou, né? É um pouco é um dos atributos dessa exposição de escrever, né? Perfeito. Vamos convidar então mais gente para essa conversa. Quem estiver em casa pode mandar suas perguntas aqui pelo Facebook. Nossa equipe da 1421 da Palavra Bordada estão à disposição para responder e para nos encaminhar. E nós vamos convidar agora para entrar aqui na nossa live o Fernando Araújo, que é sociólogo, psicólogo desde ontem, né, Fernando? E também especialista em literatura brasileira. Oi, Fernando, tudo bem? Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde, Daniel, todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, parabéns pela formatura ontem, né? Mais uma graduação. Obrigado. Obrigado. Isso. E vamos convidar agora também o Emir Rossoni, especialista em escrita criativa, mestre em escrita criativa pela PUC. Oi, Emir, tudo bom? Oi. Tá nos ouvindo bem? Tá só um pouco baixinho, mas tô ouvindo. Perfeito. O Emir está curtindo um vento de fim de tarde em casa, aproveitando uma folguinha desse calor que tá sufocante, né? Tava um ventinho bom, aí eu optei por não deixá-lo passar. É isso aí. Então, guris, é um prazer. Vou tratá-los assim com super intimidade, porque né, quando a gente se relaciona com autores e com livros, a gente acaba ganhando essa proximidade, essa intimidade, né, por ter acesso aos textos de vocês. Então, queria primeiramente agradecer o convite por vocês poderem participar dessa live, né, estarem conosco aqui e fazerem dessa nossa tarde, desse fim de tarde, pré-natal quase, um momento de descontração e também de reflexão sobre literatura, sobre escrita, sobre leitura. Então, queria primeiro colher as impressões de vocês. Fernando, qual a tua primeira impressão sobre o livro? Tu que já pudeste lê-lo antes do lançamento, ainda lá ali nos momentos de finalização. Como é que tu resume a obra do Daniel, essa primeira obra solo do Daniel? Bom, primeiro foi uma grande alegria. Eu tive a enorme chance, né, de poder ler esse livro nos originais ainda, né? E não é sempre que a gente pode ter acesso a um livro assim em primeira mão, né? Então foi uma grande alegria poder acompanhar esse processo, né?
E é um livro que vem em boa hora, assim, eu acho que Uhum. é um livro que me tocou muito desde o início, porque eu acho que tem um certo ponto onde, em torno do qual todos os contos giram, né, que tem a ver com uma espécie de um certo sentido da revolta, assim, né, um sentido, assim, de realmente acabar o mundo, mas para pôr outro no lugar, assim, né. E eu acho que as histórias que o Daniel nos conta nesse livro, né, os personagens, enfim, tem uma espécie de punctum, assim, né, que nos faz pensar, assim, nessa potência da literatura que é nos armar para agir, assim, né, nos coloca uma certa posição, assim, de desejo em relação à vida, ao mundo, à nossa posição dentro do mundo, a nossa posição dentro da história, né? Eu acho que é um livro que muito assim muito claramente dialoga com o seu tempo, né? É um livro que a gente vê ali o Antônio Cândido costumava dizer, né, que todo bom escritor torna seu os problemas do seu tempo, e isso eu acho que é algo que a gente percebe no livro do Daniel, né? Então foi realmente uma alegria. Eu acho que é um livro que chega em boa hora, certamente nos dá fôlego aí para terminar um ano tão difícil, né, que foi esse ano de 2020. Não, esse ano com certeza foi um ano completamente atípico. Eu acho que os textos do Daniel eles trazem uma provocação justamente no momento mais adequado, né? No momento em que a gente passou por esse isolamento, por tantas situações diferentes esse ano, e que em algum ponto diz, olha, temos que quebrar esse ciclo, né? Temos que rever o que a gente está fazendo. Sim, certamente. Acho que o livro traz muita energia, né? Energia de pensamento, energia de trabalho com a linguagem. Os personagens eles têm uma energia, muitas vezes são encurralados, muitas vezes estão em histórias difíceis, mas há sempre um movimento, né, de romper um pouco com as repetições, com aquilo que encurrala a vida e impede a vida de continuar, né? Então é um livro realmente que dialoga muito claramente com o seu tempo, me parece, né? E não só reflete o tempo, mas propõe um pensamento para agir nesse tempo que é o nosso, né? Então realmente foi uma alegria poder ler esse livro na primeira mão, e é uma alegria poder conversar com vocês aqui sobre ele. Que ótimo, que ótimo. Emir, vou passar a palavra para ti agora. Quais são as tuas percepções como escritor, né? Olhando do viés de quem escreve, de quem produz as histórias, quais são as tuas impressões sobre o texto do Daniel, sobre esse primeiro livro do Daniel? Tá. Antes disso, eu só queria pedir para vocês, caso esse vento der muita interferência e vocês pensam que eu me mudo, tá? Não, fica tranquilo que agora Então, está excelente. Então, assim, eu achei, embora a gente não tivesse combinado, eu achei interessante essa abordagem mais conceitual e mais filosófica que o Fernando fez, porque sempre que eu vou comentar um livro, eu gosto de comentar pelo outro lado, eu gosto mais de comentar pelo lado mais pragmático da estruturação do texto e até, quem sabe, da forma como ele é criado. E já que eu comecei a mencionar isso, eu percebo uma grande... um grande leque de técnicas e ferramentas que o Daniel utiliza, e isso é meio surpreendente, me surpreendeu bastante, porque isso é o primeiro livro dele. E geralmente nos primeiros livros, os escritores tendem a focar mais em algumas técnicas que eles dominam, em algumas ferramentas, e percebe-se que o Daniel expande bastante ele solta a mão, digamos assim. Além disso, a gente consegue perceber uma linha, uma constância nos contos que compõem a obra. E essa constância, ela
ela dá aquela linha necessária para um livro de contos, que ele, nesse momento, ele deixa de ser simplesmente uma antologia de contos, uma reunião de contos que geralmente a gente vê em livros desse gênero, para ser um livro de contos com uma temática, né? Então, apesar dele usar diferentes ferramentas, dele investir no fantástico, dele investir um pouco no maravilhoso, dele, às vezes, ele ter aquela coisa seca do realismo, mas sempre tem uma linha aí que é a questão humana. Ele escreve textos muito humanos, e qualquer leitor vai se identificar tanto num texto fantástico quanto num texto mais de realismo, porque ele traz esses elementos que conversam com o leitor. E isso é uma marca impressionante dele, que me deixou bastante, digamos, satisfeito. Uhum. Porque o Daniel é um autor praticamente autodidata, né? O Daniel fez breves cursos de escrita criativa antes de fazer a oficina, né, Emir? E olha aí o Daniel de volta, agora no notebook, né, Daniel? Agora sim. Agora ouvindo Eu muito bem. antes. Tu perdeu, o pessoal estava falando tão bem do teu trabalho, e enquanto estava fazendo essa transição, a gente vai ter que recuperar isso depois. Eu voltei para a live mais ou menos quando o Emir estava falando em soltar a mão. Olha, então. Pegaste, então, o elogio quase que inteiro. Isso. E, Emir, é comum encontrar autores com o talento e com essa mão solta, vamos dizer, do Daniel, assim, tão iniciantes e, ao mesmo tempo, já tão maduros? Assim, eu também não sou tão maduro assim para te responder, tá? Então, eu também me considero... eu me considero um autor iniciante também. Eu tenho 3 livros, eu tenho uma oficina que está acontecendo há 5 anos, então não digamos que eu seja lá alguém que tenha tanta experiência assim. Porém, eu acho que eu já posso dizer alguma coisa assim do Daniel. O Daniel começou a fazer a minha oficina lá acho que foi setembro ou agosto desse ano, e ele começou a trazer textos para a gente, porém esse livro eu creio que ele já estava pronto antes, né, Daniel? Sim, esse livro já estava pronto antes. Alguns meses antes ele já estava pronto. Então, eu não participei assim do processo de criação dele como eu tenho participado de outras pessoas que estão há mais tempo. Tem gente que entra lá e que nunca escreveu um texto inteiro. Tem outras pessoas que já chegam escrevendo. Então, são processos diferentes, assim. E, claro, a gente trabalha bastante repertório, né, para as pessoas poderem exatamente ter isso que eu acabei de falar. Ter um leque bastante grande para se escolher qual é a melhor ferramenta para eu narrar determinada história, né? Porque as histórias podem ser narradas das mais diversas maneiras, porém, qual é o melhor narrador? Qual é o melhor ponto de vista? Qual é a melhor voz para eu comunicar aquilo? É uma questão que a gente tem que pensar antes de escrever e que é muito difícil, né? E nos contos desse livro, a gente percebe um acerto muito grande nessas escolhas, né? Principalmente as pessoas... Agora está dando um barulho aí, eu acho. As pessoas cometem o erro do excesso, né? Aquele medo, até um certo luto que as pessoas sentem às vezes de cortar uma frase ou cortar um parágrafo de um texto. E se percebe nesse livro, é uma coisa que quem vai ler pode prestar atenção, é que não há esses excessos, é que as coisas estão no lugar, que é um mérito, mais um mérito dele.
Ótimo. Daniel, queria falar um pouco agora, já que o Emir falou sobre repertório, né? E o Ricardo Piglia, que é um teórico fantástico, que todo mundo que adora conto, que escreve conto, que deseja conhecer a estrutura do conto, acaba estudando de alguma maneira, ele fala muito sobre isso, sobre a importância do autor ter repertório, ter conhecimento da vida real e dali se abastecer para a construção dos seus personagens, dos seus conflitos e trazer essa verossimilhança para o texto. E eu queria que tu falasse um pouco sobre ti, sobre como esse teu repertório foi construído, que referências que tu tem, como que o leitor Daniel se transformou no autor Daniel. Bom, do ponto de vista assim dessa ideia de vivência para escrever, que eu acho que é um pouco subjetiva também e elástica, né? Eu até tô falando isso agora, eu me lembrei de uma frase que eu acho que é do Marçal Aquino, que ele diz que quando ele não tem ideia do que escrever, ele sai na rua e começa a ouvir as conversas das pessoas, e entra numa padaria, toma um café e começa a ouvir o que as pessoas estão falando. Bom, eu diria 2 pontos, assim, o primeiro deles é que quando eu comecei a escrever fora do colégio, digamos assim, naquele primeiro momento que todo mundo exercita a escrita de alguma forma, eu comecei a escrever sobre esporte. Eu escrevia num site que ainda existe chamado Final Esportes, e eu escrevia sobre o internacional. A gente tinha um movimento organizado naquela época, isso foi 2007, 2008, e naquele momento eu tive o primeiro contato com a escrita de uma forma mais profissional, digamos. Primeiro que eu tinha uma obrigação de escrever, eu tinha 2 dias da semana, por exemplo, que eu tinha que aportar os meus textos. E como eu costumo dizer, assim, uma das minhas referências literárias, sem dúvida, são as crônicas de futebol do Nelson Rodrigues. O futebol é uma grande escola, né, de muita coisa, assim, de paixão, da necessidade de perseverança, enfim, eu falaria horas e horas sobre esse assunto aqui, e daquele momento, assim, que era um momento até de efervescência, assim, na cena esportiva e jornalística do Rio Grande do Sul, saiu muita gente que escreve até hoje. O Daniel Cassol, que é um autor de livros infantis, o Douglas Seconello, que também tem livros publicados, o Emanuel Neves, enfim, uma quantidade de pessoas que escreviam crônicas naquela época, que acabaram se fixando e conquistando seu espaço na escrita no Rio Grande do Sul e até no jornalismo nacional. Isso foi importante para mim no primeiro momento, para aprender a escrever, para ter a fixação de escrever nos momentos necessários. E depois, claro, quando eu me tornei servidor do Ministério Público, né, e não foi muito tempo depois disso, eu trabalhei sempre numa promotoria criminal. A promotoria criminal, ela traz muita vivência, a gente observa muita coisa, né? São problemas sociais, ou a forma como eles se desdobram, né? A grande violência que está na ponta dessas situações sociais que existem hoje no nosso país e em muitos outros lugares. Então, eu diria que na minha vida esses dois centros assim de tensão foram importantes para que eu tivesse esse espaço, né, dentro de mim para criar histórias e tal. Claro que seria muito pouco, né, dizer só isso. O ser humano é muito mais complexo do que esse ou aquele acontecimento. A gente vai se formando como pessoa e as coisas vão surgindo dentro do ser humano e do autor, né. Uhum. E como literatura, assim, digamos, quais são minhas influências, assim, literárias, eu acho difícil falar nisso, porque eu acho que eu sou muito influenciado, e acho que todos são, de alguma forma, pelo que estão lendo naquele momento, né. Eu já tinha conversado antes contigo, né, Carol, no processo de edição do livro, por exemplo, eu sempre fui um leitor, no primeiro momento, assim, de Machado de Assis. Eu sempre li muito Machado no colégio. E logo no colégio também eu tomei contato com as crônicas do Nelson Rodrigues, que são, para mim, acho que um dos pontos altos, assim, da língua portuguesa em simplicidade e sofisticação ao mesmo tempo, assim. Eu estava até vendo esses dias um depoimento do Michel Laub sobre isso, e ele acha a mesma coisa. Fiquei feliz de ter uma concordância com o autor do livro do Michel Laub. Ele acha que as crônicas do Nelson Rodrigues são um grande ponto alto da literatura brasileira em termos de crônicas. Eu acho que ele tem razão. Então eu lia muito Machado, eu lia muito Nelson Rodrigues, eu tive um momento de Graciliano Ramos também. Por incrível que pareça, assim, eu não tive momentos no meu início de formação de Clarice Lispector e Guimarães Rosa, que todo mundo costuma ter, né? Uhum. Eu ainda não tive, sei que tenho que visitar esses autores. E acima de tudo, né, muita leitura
mais nesse... Li, assim, digamos, o cânone, né? O José de Alencar, do Segundo Grau, como todo mundo lê. Depois os autores mais contemporâneos. E de um tempo para cá, quando eu me fixei em realmente voltar a escrever, eu li muita literatura contemporânea, né? Muita literatura. Os autores que estão escrevendo hoje no Rio Grande do Sul. A minha entrada, por exemplo, na oficina do Emir, que realmente faz a gente está 5 meses juntos, né, Emir? Desde julho, agosto. Eu antes li os livros do Emir, gostei muito do Mandanese, do Caixa de Guardar Vontades, né, e li bastante coisa. Eu vejo os livros que estão hoje disputando prêmios do ano, eu li praticamente todos. Eu li nas crônicas, eu li Vitor Neck, eu li a Clara Corleone. Nos contos, na narrativa curta, além do Mandanese, eu li o livro da Priscila Pasco, eu li o livro do Arthur Queloz. Eu vou começar a citar, eu vou dizer eu vou esquecer de um monte de autor que eu li. Eu li os 2 romances do Rodrigo Ungaretti também, que são excepcionais. E eu comecei a ler pela autora que eu acho que dessas, assim, nesse momento da escrita desse livro, foi a que mais me influenciou, foi a Lisa Geisler. E eu primeiro, quando eu comecei essa retomada porque eu queria ler literatura contemporânea para ver como é que eu podia me situar nesse espaço, né? O primeiro livro que eu li, que eu ganhei no Natal do ano passado da minha mãe, foi De Espaços Abandonados, da Lisa Geisler, que é um livro que tem uma construção diferente, uma construção, eu diria, ela não é linear, ela é um pouco salpicada, e tem um conto do meu livro, que é Os Livros dos Mortos de Canoas, que é Os Mortos, os Livros de Canoas, para quem lê o conto e lê o livro dela, eu acho que vai ver, é claramente influenciado pela prosa dela. E foi esse caminho que eu fiz, né, pelo menos nesse último momento. Agora eu tenho lido muito Stephen King, né, tem um conto também no livro que fala de crianças numa situação de apuros, assim, que é a terceira lei de Newton, que é Stephen King puro. O Stephen King é um autor que adora botar crianças numa situação de dificuldade e fazer elas sair delas ou não. Então, as minhas influências no momento são essas, assim, as do passado, que eu sempre cultuei, e essas novas, que foram importantes para me formar, para entender como é que é a literatura contemporânea, e a partir disso, seguir o meu rumo, seguir o meu caminho, que foi o que deu nesse livro. Ótimo. E já que tu falou em crianças em situação de conflito e tirá-las dessa situação, queria aproveitar e perguntar para o Fernando, que estuda um pouco sobre a nossa sociedade, que estuda sobre o comportamento humano, que ele possa falar também um pouco sobre isso. Como é que tu percebe os personagens do Daniel? E essa questão da verossimilhança, tu acha que eles existem de verdade, esses personagens? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Não, eu acho que, bom, a ficção é sempre um terreno mais nebuloso, mais complexo e talvez por isso mesmo mais interessante que a realidade, né, tal e qual, né. E eu acho que a ficção do Daniel, certamente, ela pensa o seu tempo, né, isso certamente é um dos méritos do livro, assim, para mim, acho que o Emir tocou um pouco nisso também, quando falou sobre a estruturação do texto, né, o trabalho com a linguagem, né. Mas eu vou contar uma pequena história aqui, que eu tive que sair há poucos dias atrás, e eu estava numa sinaleira em Porto Alegre, e eu vi cruzar um senhor vendendo flores na rua, e uma menina que estava numa bicicleta, assim, com as tatuagens, e com uma certa... aquela imagem assim, que a gente poderia pensar numa pessoa que está na luta, né? Que está querendo mudar o mundo um pouco, né? Querendo acabar um pouco com esse mundo e construir uma outra coisa um pouco melhor, né? E na hora eu me lembrei, né, de 2 textos, na verdade, do livro do Daniel, né, que tem um encontro entre alteridades muito interessante, né? Que narra o encontro entre uma menina militante política e um vendedor ambulante, né? E aquilo me causou uma impressão muito forte, né, de que essa magia que toda boa literatura precisa produzir, né, que é essa confusão entre realidade e texto, né, a forma como o texto entra na vida e alarga a vida, né, se embrenha nela, mas de modo a alargar as possibilidades daquilo que acontece de fato, né, ou seja, e nesse ponto eu acho maravilhoso, eu acho que vale a pena fazer esse comentário, né, que é o recurso que o Daniel faz do maravilhoso e do fantástico, assim, né, porque ali é realmente o ponto onde o texto nos chama a imaginar outros mundos possíveis, né, e aquilo gera um efeito no leitor muito grande, né, que nos deixa não com as mãos vazias, mas nos deixa com muita esperança, com muito desejo, né, com muito desejo de voltar a ler. Eu acho que
acho que todo bom livro também precisa nos colocar numa posição desejante para outros livros, né? E a gente sai do livro do Daniel querendo ler mais coisas, né? Então, sim, eu acho que é um livro que tem muita verossimilhança, mas mais do que isso, eu acho que é um livro que pensa o seu tempo de um ponto de vista muito interessante, muito crítico, né? Certamente os personagens são personagens encurralados, que querem mudar um pouco o curso dos acontecimentos, né? E acho que todos nós, né, estamos um pouco nessa posição, né, na quarentena, querendo, né, transformar um pouco, né, o nosso entorno. E acho que a ficção tem esse compromisso, né? Acho que é preciso, todo pensamento, acho que precisa destruir um pouco a ordem das coisas, né? Mas para colocar outras coisas no lugar, né? Então acho que o livro tem realmente esse mérito e é uma alegria poder falar sobre essa verossimilhança e essa imaginação que o livro comporta. Ótimo. Muito bom, Fernando, muito bom. É uma análise. Vou te confessar que eu também senti essa. Em algum momento que eu estava num conto do Daniel. Recentemente a gente teve, acho que foi em novembro, um momento em que Marte se aproximou muito da Terra e era possível ver Marte. E eu até compartilhei com as minhas sócias editoras do livro também. Eu disse: olha, gurias, acho que temos um cabo de guerra aí, né? Que é o título desse livro, desse texto, que fala sobre Marte, né? Marte é um dos personagens. Então, não sei se ele previu alguma coisa, né? Acho que o Daniel estava muito inspirado também nisso e casou com esse momento. Emir e Fernando, vocês estão super à vontade aqui também, podem fazer questionamentos para o Daniel, fiquem à vontade. Daniel, se tu tiver questionamentos para eles também, fica super à vontade. Eu vou aproveitar enquanto vocês pensam aí nas suas próximas perguntas e vou lembrar os nossos participantes, as pessoas que estão acompanhando a live, que o livro Uma Vontade Inadiável de Acabar com Este Mundo já está à venda. Ele pode ser encontrado aqui no perfil do 1421 lá no Instagram, mas ele também está nas principais lojas do Brasil. Joga Uma Vontade Inadiável de Acabar com Esse Mundo no Google, que você vai achar, porque está no Google Livros, está na Apple Books, está na Amazon, está na Americanas, enfim, dá um livro. Não tem como não achar e não tem como não acabar com essa vontade inadiável ainda nos próximos dias. Emir, Fernando, vocês têm questões para o Daniel? Querem saber curiosidades dele, do processo de escrita? Eu acho que, se eu pudesse colocar uma pergunta, eu acho que eu perguntaria qual é o conto preferido dele, desse conjunto, que é uma pergunta meio indecorosa, né? Mas acho que, ainda assim, se é que tem algum preferido, qual é o conto preferido e por quê? Não sei se eu vou fugir da pergunta, mas eu não sei se eu tenho um conto preferido. Eu acho que talvez o conto que eu mais escrito com a mão é Podridão. Acho que Podridão é um conto que tem muito de mim, assim, do que eu penso, e a ideia que eu tive para escrever Podridão foi uma vez quando eu tava, quem depois lê vai entender por quê, quando eu tava passando pela Beira-Rio, pela Venda Beira-Rio, comecei a ver toda aquela transformação da orla e passando um pouco do Beira-Rio, aqueles empreendimentos imobiliários que estão ameaçando crescer ali. Mas eu te diria, assim, que eu não sei se eu tenho um conto específico que eu gosto de trechos de contos, eu gosto de algumas expressões, e a gente tem trabalhado muito na oficina, o Emir sabe, sobre uma ideia que é muito recorrente na narrativa que se pressupõe ser de qualidade, que é sugerir, em vez de dizer concretamente, né? A gente até tem feito alguns pontos, assim, que os alunos têm trazido para a gente trabalhar. E para mim isso é muito importante, assim, eu fiz muitas modificações, nós fizemos, né, Carol, no processo de edição, muitas modificações, assim, no sentido de tirar algumas imagens que estavam muito definidas, para transformar elas em sugestões, e acho que a Rebelião de Andrew tem muito. Talvez a Carol já tenha pego o texto um pouco mais transformado, mas no primeiro momento eu fiz tantas mudanças nele, nesse sentido de transformar ele mais dúbio, que ele se transformou como conto. E uma das coisas que me chamou mais atenção nessa necessidade de sugerir e de provocar essa tensão com o não dito é exatamente o conto do Emir, do Mandanísio, que dá nome
ao livro dele, do Amanda Anísio, que é um conto que, na minha forma de ver, pelo menos, ele traz essa tensão do que se transparece, mas não se diz, de uma forma impressionante durante todo o conto, assim. É uma aula, assim, de como fazer uma determinada imagem, digamos assim, surgir na cabeça do leitor sem descrevê-la normal, sem trazer uma exaustão em torno dela, assim, é uma aula de sugestão narrativa e de potência narrativa. Daniel, Impressionante que é durante todo o conto, não é um parágrafo só. A gente chega a ficar nervoso de ler o conto, de tão bem construído que ele é. eu ia sugerir que ele vendesse o livro dele e não o meu. Muito bom! Ele já tá aproveitando para vender o do professor, então é porque acho que tu vai ficar devendo para ele, Emir, vender o dele na tua próxima live. Ah, eu comentei hoje no nosso tempo, eu faço parte da oficina do Emir, né, e comentei hoje no nosso grupo de WhatsApp, né, nós inclusive temos oficina no sábado, né, eu não tenho nem como agradecer a generosidade do Emir comigo, né, pelo prefácio, pela atenção. Como eu disse no grupo, eu espero um dia poder tratar um autor iniciante da mesma forma. Realmente foi espetacular, assim. Foi uma coisa marcante, assim. É que nem a gente comentei com o Fernando, um livro que tem um prefácio desse não pode dar errado, né? Se houver alguma coisa no prefácio, né? É bonito também pensar no livro e nos livros como esse espaço de convivência também, né? Onde a gente toma emprestado a palavra do outro e relança no mundo a partir do nosso olhar, assim, né? Então tem aí uma transmissão aí de um estilo, de uma relação com as palavras, né? Que a gente vê aí na conversa entre o Emílio e o Daniel, que também é bonito de testemunhar. Né? Exatamente. E eu queria dizer para vocês que, assim, quando nós recebemos aqui na Palavra Bordada o texto do Daniel e escolhemos ele para ser o texto de lançamento do nosso selo, o selo 1421, nós fomos movidas intensamente por essa inconformidade com a situação que o texto do Daniel retrata, assim, como a gente se identificou com o texto dele, que nós não podemos ficar do jeito que estamos como sociedade. Não estou falando da política partidária, estou falando do nosso dia a dia como cidadão e o quanto a nossa pequena parte faz a diferença. Então, acho que receber também os textos do Daniel para lançamento desse primeiro livro pelo nosso selo foi, assim, fechou com chave de ouro o nosso 2020, que nós não podemos reclamar de ter sido um ano difícil, foi um ano para nós também de muitas conquistas, muitas realizações. O Daniel trabalhou com a gente também no livro Quarentenas, que foi um livro solidário, que foi a primeira publicação dele com o ISBN, né, Daniel? É verdade. Então, para a gente é uma imensa alegria poder estar realizando essa live e colocar esse livro à disposição dos leitores, né? Que são o nosso objeto fim, tanto da editora quanto do autor. Chegar aos leitores é o objeto fim, né? Sem dúvida, tá sendo uma parceria que deu certo quando tinha que dar, né, Carol? Porque coincidências, assim, somos da mesma cidade, né? Conhecemos pessoas em comum, né? Isso tudo ajuda. E eu penso muito assim, tem um link, né? Que envolve Canoas, porque eu sou de Canoas, a editora é de Canoas, o Canoas é uma temática do livro. Uhum. Canoas é importante para mim, assim, então acho que isso é muito legal, assim. Uma das coisas que um autor iniciante tem, e é difícil para qualquer autor iniciante, é realmente esse momento em que ele fecha o livro e alguém dá para ele a ideia maluca de que pode ser publicado e ele sai atrás de editora. É um momento difícil para qualquer autor, né? Ninguém que está começando a capa disso. E foi muito bom encontrar, assim, a palavra bordada 1421, e as coisas aconteceram de uma forma, assim, até difícil de explicar, né? Uma simbiose, assim, no momento certo, as intenções certas, e nesse passo, assim, que eu tô falando da procura de uma editora, eu falei do Emir e dos livros da oficina do Emir, né, eu não posso deixar de agradecer e falar também do Davi Boaventura, Carol, que é finalista do Prêmio São Paulo com o romance dele, e foi o autor que fez a leitura crítica do meu trabalho. Sim. Nesse ano.
e que me ajudou e me conduziu e me disse também que, olha, essa situação é normal, a espera por uma editora, a busca por uma editora, né? Hoje mesmo eu mandei, os meus exemplares chegaram, eu mandei um físico para ele, e realmente, né, como tudo na vida, a literatura não se faz sozinho, né? O ato de escrever é solitário, mas a expansão disso, ela é sempre em grupo, né, na oficina, onde é importante o feedback dos colegas, as tuas aproximações, né, uma leitura crítica, um acompanhamento, por exemplo, como eu tive do Davi, que é um grande autor, e é um somatório de coisas para chegar nesse momento, né, e para começar uma ideia de trajetória literária não se faz sozinho, você escreve o livro sozinho, mas quando você termina, só tem o arquivo de Word, né, depois tem que começar. Exatamente. E aí é entregar para os leitores e sem saber qual é a recepção que cada um vai ter, né? E qual é a experiência de leitura que cada um vai ter com a tua obra, né? Com certeza. Isso é do processo, né? A gente não tem como se apropriar das opiniões das pessoas, mas é bacana também, é gostoso e é muito legal. Enfim, a literatura é uma coisa que se começa sozinho, mas se faz com as pessoas, né? Exatamente. Queria convidar o Emílio e o Fernando aqui para voltarem. Estão aqui, espera, a gente tem uma espera enquanto a gente está conversando. A gente tá encaminhando o final dessa live, já conversamos aí 45 minutos, guris. Passou voando essa conversa. E queria abrir para vocês falarem, fazerem suas considerações finais, antes de eu ler um trecho do livro, porque eu acho que eu devo ler um trecho do livro dos leitores, deixá-los instigados. Diga, Emílio. É que eu percebi essa transmissão como uma coisa muito queridinha, muito gentil, muito amigável. Eu acho que o Daniel guardou toda a ironia dele, todo o cinismo dele para o livro, né? Porque tem muito cinismo e muita ironia que são duas grandes qualidades do texto. A gente deixa para quebrar o pau na oficina. E outra coisa. A gente deixa para quebrar o pau na oficina depois. Pode ser. É que eu li em algum lugar, ou ouvi de alguém uma vez, que os personagens deviam ter mais cinismo, a literatura estava muito aguinha com açúcar, assim, e a gente percebe isso nesse texto, tem uns personagens que têm essas qualidades. Outra coisa que tu disse, semana passada eu lancei um livro chamado Erros, Errantes e Afins, aí a assessoria de imprensa lá me mandou um questionário com sei lá quantas perguntas, e uma delas era exatamente essa que foi feita aqui, qual o teu conto preferido no livro? Né? E é claro que eu menti, né? Porque não é uma pergunta que se responda contando verdades. A minha questão para o Daniel agora é, tu respondeu a verdade nessa pergunta ou tu mentiu? Não, porque a gente geralmente não diz qual é o nosso conto preferido, né? Sempre tem um, mas a gente tenta disfarçar. Eu fui ingênuo a ponto de dizer a verdade. Realmente, não sei se é o que eu mais gosto, mas é o conto que eu escrevi. Assim, eu vou te definir. É o conto que eu escrevi mais pilhado, foi Podridão. E as pessoas, acho que quando lerem, vão entender por quê. Talvez não concordem muito com a minha visão das coisas e tal, ou achem uma bobagem escrever pilhado, uma coisa dessas. Enfim, daí cada cabeça uma sentença. Mas o conto que eu escrevi mais pilhado foi Podridão. Com certeza. Eu gosto muito, eu não lembro o título agora, é o da menina que faz uma revolução na escola. Como é que é o nome? A Terceira Lei de Newton. Terceira Lei de Newton. Aliás, aquele conto tem lendo aquele conto, a gente vai se vingando do mundo. É libertador ler aquilo, porque a gente vai dando porrada em tudo que nos oprime, desde a infância. Sabe que esse conto, A Terceira Lei de Newton, muito tempo depois que eu escrevi, muito tempo não, um mês ou dois depois, eu me dei conta de que eu acho que eu estava narrando sobre mim, porque eu me lembrei que no La Salle, uma vez, quando eu era líder de turma, na 7ª ou 8ª, quem lê depois vai entender, na 7ª ou 8ª série, eu cancelei uma prova de química. Eu vi que a biblioteca estava lotada, no dia ninguém tinha entendido nada da matéria, e eu vi que aquilo ia ser um desastre.
E o pessoal que é do segundo grau, que de repente vai ler o livro, vai se lembrar. E eu saí da biblioteca do La Salle, fui até a casa da professora de química, e expliquei a situação para ela e ela cancelou a prova. Mas esse conto não é... Tem uma breve inspiração, Ele não é nem infantil e nem juvenil, é um conto adulto, né? Mas, enfim, tem esse ponto de vista e essa temática. Sim. Exatamente. E acho que também houve um processo nosso de edição, de conversa, de troca, desse trabalho que a gente faz junto com o autor, como editora, de sugerir títulos, né? Acho que também o próprio livro não é o título do original, né, Daniel? E ele saiu, é uma frase de um dos contos, né? Uma vontade inadiável de acabar com este mundo é uma frase de um dos contos. A gente vai deixar aberto para as pessoas lerem e descobrirem de qual é. Mas é uma frase que estava ali, era uma frase do Daniel, estava escrito, e a gente acreditou também que isso resumia um pouco de toda essa indignação e dessa vontade, de fato, de mudar as coisas que permeiam todas as histórias, né? Essa mudança de títulos pelas quais a gente passou é um dos exemplos, assim, dessa coisa da necessidade de um momento tu simplesmente fechar o texto e entregar para outra pessoa, né? O nome Podridão, que é muito melhor do que é tão melhor do que o anterior que eu já nem lembro mais qual era o anterior. E também o nome, outros contos que a gente mudou o nome, o título, né, Carolina? Uhum. O próprio título do livro, são coisas que nunca me passariam pela cabeça, né? Eu já não tinha mais, num determinado momento a gente perde o tato, né? Perde a textura do que a gente próprio escreveu, e aí a gente precisa de outras pessoas, outras vozes, outras consciências vendo o que a gente escreveu, lendo, porque senão a gente não consegue. O que retoma aquilo que a gente estava comentando, né? A gente escreve sozinho, mas a gente precisa expandir, né? Num determinado momento a gente precisa expandir. E a percepção do outro muda o modo como a gente percebe também as coisas, né? E notar como as opiniões são diferentes, né? Mesmo na oficina, né? Muitas vezes a gente acha que esse texto tá bom e ele não é tão bem recebido, e outro que a gente não acha que talvez não tenha toda a qualidade, o pessoal gosta. Literatura é um pouco também de roleta russa, né? A gente tem uma ideia e joga a ideia no mundo e vê o que acontece, né? É uma coisa positiva também, né? Eu vou confessar que o meu favorito é a Segunda Volta de Cristo. Acho que tem tudo a ver até com esse momento morte do Maradona também, sabe? Uma coisa meio La Mano de Deus. Então, acho que tem tudo a ver também, casou total com a história, né? Verdade. Só quem lê vai entender. Então, compre o seu livro para poder entender a piada que estamos fazendo aqui nesse momento. Bom que nessa live a gente deixou várias piadas, assim, que vão ser impossíveis de serem compreendidas se a pessoa não ler o livro. Exatamente, tipo piada interna, tem que ler para compreender. E aí depois vem e assiste de novo a live que vai ficar gravada para fazer o comentário, tipo, agora entendi. É verdade. É isso. Emir, Fernando, vamos encaminhar a despedida. Vou deixar o Daniel falar por último. Convido vocês, apresentem suas credenciais, falem dos seus livros, seus trabalhos, suas publicações. Deixem os nossos leitores também conhecerem vocês. Quem vai tomar a frente? Emir? Bom, parabéns, Daniel. Que seja o primeiro apenas. Que venham outros. Parabéns, Carol, pelo ser editor no Brasil. Eu não sei se é um ato corajoso ou um ato suicida, né? Porque o editor é sempre quem faz a maior parte do trabalho braçal, tirando o autor, e quem menos fatura com isso, né? Enfim, talvez agora, com essa abertura digital, o editor consiga, o pequeno editor consiga se manter mais, mas aquela estrutura antiga de abrir editor, imprimir, pagar e deixar todo o dinheiro com a livraria e com o distribuidor era exatamente um ato suicida, enfim. Mas, enfim, parabéns pelo trabalho, pela coragem. Eu não estou com o livro em mãos ainda, mas todas as imagens que eu vi dele, eu achei ele muito bonito.
Então, o objeto, o livro, tem que ser bonito também, né? Tem que ser atraente. Não adianta a gente ter um belo trabalho narrativo e ter um objeto livro que não seja atrativo aos olhos e atrativo à leitura. Então, o trabalho do editor é sempre muito importante. Parabéns. Muito obrigada. Eu tenho 3 livros publicados, um se chama Caixa de Guarda-Vontades, outro se chama Domanda Anísio, que são os 2 que o Daniel citou, e o terceiro se chama Erros, Errantes e Afins, foi lançado pela CEP Editora semana passada. Inclusive eu não tenho esse ainda, deve estar chegando em breve. E eu ministro oficinas, e tipo, sábado tem a turma do Daniel, tem uma outra turma na segunda. Hoje à tarde eu cheguei aqui correndo porque eu estava dando uma aula particular também de uma pessoa que está montando o livro, então eu estou acompanhando todo o processo, desde a concepção até a escrita, a estruturação. Aí eu vim correndo para cá. E é isso, eu estou cansado desse ano, eu quero que chegue janeiro logo para tirar férias. Eu acho que todo mundo tá. E é isso, parabéns, gente. Muito obrigada. E o Emir é vencedor de prêmios literários, inclusive esse último livro que ele ganhou foi por conta de um prêmio literário, né, que tu lançaste. É o prêmio CEP, que aliás está com edital aberto agora, são livros originais, é só procurar no Google lá, prêmio CEP, quem quiser se inscrever, vale a pena, porque dá um dinheirinho e eles divulgam bem, a edição é bonita também, é isso. Tá ótimo. Fernando. Bom, acho que só cabe agradecer o convite, foi uma alegria poder participar dessa conversa. Queria parabenizar o Daniel pela publicação do livro, eu acho que é um livro que chega em boa hora, é um livro muito interessante, instigante. Acho que agora é lançá-lo no mundo, né? Acho que a obra só acontece quando chega lá do outro lado, né? No leitor, né? É aí que essa comunicação fundamental, assim, que é feito, né, a literatura, né, essa conversa invisível e infinita também entre o autor e o leitor, né, então torcer para que esse mundo possa acabar de vez e que outro venha, né. Também parabenizar a Carol e a editora, eu acho que é um trabalho muito bonito, merece nota, né, essa aposta nos escritores estreantes, acho que foi muito bonito acompanhar esse processo, que é sempre um processo coletivo, é sempre um processo com o outro, né. Também o Emir, agradecer pela presença, pela alegria, assim, de te conhecer nesse momento aqui, Emir, e também por essa transmissão que vocês dois nos permitiram testemunhar, que é uma transmissão que tem a ver com a relação com a palavra, né? Eu acho que é mais do que ensinar e aprender técnicas de ficção, é ensinar e aprender e transmitir ao mundo outras relações com a palavra escrita, né? E isso tem muito valor hoje, muita potência, né? Então, bonito também de ver vocês dois aí nessa parceria, né? E torcer para que o livro encontre seus leitores, né? E que ele possa circular bastante, né? Queria dizer que o livro me causou uma impressão como leitor muito grande e muito forte, justamente nesse sentido de salto ao outro. É um livro que se preocupa o tempo inteiro em olhar para o outro, né? Em realizar esse salto para fora de si. E eu acho que concordo muito com o que o Emir disse, assim, eu acho que não se faz boa literatura com bons sentimentos, né, e assim, com sentimentos muito, né, que estão na ordem do dia, né, e esse livro é povoado de raiva, de indignação, de verve, de desejo, que é o que nos compõe, né, então acho que isso vale a pena se despedir falando disso, né, falando dessa busca pelo outro, né, que acho que toda ficção boa precisa se propor. Quanto a mim, bom, eu sou sociólogo e psicólogo, tenho 2 graduações e sou pesquisador em literatura. Eu tenho uma pesquisa sobre um escritor brasileiro contemporâneo, o Vitor Hering, um escritor carioca, romancista e poeta, e eu me interesso pelas palavras em assim, um senso geral. Então, eu pesquiso literatura, tenho uma proximidade com a literatura, mas me considero apenas um leitor. Assim. Então, por isso também uma grande alegria poder ter lido esse livro nos originais e agora vou torcer para que ele encontre seus leitores. É isso, parabéns para todo mundo e obrigado pelo convite. Muito obrigada. Daniel,
tuas despedidas, que na verdade são quase o teu cartão de visita para os novos leitores que vão ter acesso ao teu livro. A palavra é tua agora. Eu quero convidar todo mundo, então, a comprar o livro, né? Conhecer a minha escrita. Espero que gostem. Acho que o livro tem muito isso mesmo de ânsia, né? Foi gerado no momento de ânsia, né? Da nossa sociedade, do nosso planeta. E é isso, agradecer a oportunidade da palavra abordada, da 1421, o Emir, o Fernando, os colegas da oficina, a minha família, os amigos mais próximos que me incentivaram muito também. E a ti, Carol, a Maribel, que trabalharam na edição comigo, que foi um processo que eu imaginava que poderia ser talvez assim ruim ou difícil ou duro de aceitar, mas foi muito bom, nunca poderia imaginar que haveria um entrosamento, né? Nossa maior briga foi por meia dúzia de vírgula, então o sinal que a edição foi muito bom, né? A gente realmente conseguiu construir uma coisa que era melhor do que se tinha, né? Que acho que é o que o processo de edição almeja. E também a Camila, não tem como não dizer, né? A Camila que gerou uma capa e uma diagramação que estão, pelo menos para o meu gosto pessoal, muito, muito além do que eu poderia imaginar, né? Como eu disse para a Camila, é uma capa e um livro que eles não pedem licença na estante, né? Eles mandam sair, é um livro que vai mandar sair do lugar dele, que ele chegou. Ficou muito bonito, ficou intenso, ficou uma capa que me agradou muito, o projeto de diagramação também. Então, você tem que agradecer e esperar que esse livro faça seu caminho, faça sua história aí, e renda novas histórias e, quem sabe, novas escritas no futuro. Muito obrigado a todos aí que estiveram com a gente na live. Muito obrigada, Daniel. Obrigada, Emir. Obrigada, Fernando. Obrigada a vocês que estão aí nos acompanhando nessa live. Ela vai ficar gravada aqui no Facebook do 1421. Se você gostou, pode recomendá-la para os amigos, pode curtir, comentar, espalhar. Quanto mais a gente levar o livro do Daniel adiante, mais a gente conseguir matar essa vontade de acabar com este mundo. Eu já quero deixar aqui o convite para vocês para segunda-feira, dia 21, às 18h30. A gente vai ter o lançamento do segundo livro do 1421, que se chama Superlativo Absoluto Poético, suspirado em fatos reais, o livro da Maria Eduarda Novaes, um livro de crônicas e poemas. Então, estão todos convidados desde já para segunda-feira, 18h30, para a gente fechar esse ano com chave de ouro. E lembrando, Uma Vontade Inadiável de Acabar com Este Mundo está disponível nas principais lojas digitais, em breve aqui em Canoas, na Livraria Santos, e nos próximos meses em todas as livrarias do Brasil. Muito obrigada pela participação e garantam o seu exemplar antes que esgote. Um abraço. Tchau.